Então a gente vai estudar sobre restauração envolve. O título da palavra é Restauração envolve. Esdras capítulo 6, versículo 1 ao versículo 12. Pode ler. O decreto de Dario. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província de Média, se achou um bolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata e da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar, Bozenai e seus companheiros, os Afarzarquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mistério. Novilhas, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa e que seja ele levantado e pendurado nela, que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, se derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda pontualidade. Bom, o que está falando... até aí. O que está falando aqui? O rei Dario, a restauração, a reedificação da casa de Deus estava parada. E o rei Dario, então, ele procurou saber o seguinte... por que está parada a reedificação da casa de Deus? E os judeus, o povo de Deus, queria reedificar a casa de Deus. Então, o rei Dario, vamos mexer nos documentos e vamos ver o que foi decretado há tempos atrás em relação a essa reedificação. E no que o rei Dario buscou os documentos com destreza, com interesse, viu-se que realmente o rei Ciro havia decretado que a casa de Deus fosse reedificada. E aí vai mostrando o que era necessário para essa reedificação, para essa restauração. Então, quando a gente lê esse texto de Esdras, capítulo 6, a gente vai aprender, percebe claramente aqui, a gente vai ver ao desenvolver a palavra, que há princípios necessários para a restauração da casa de Deus. Lembrando que casa de Deus não são templos feitos por mãos humanas. Na velha aliança, sim. Na nova aliança, a casa de Deus sou eu, você, cada um de nós. Então, quando fala de restauração da casa de Deus, fala de restauração das vidas.
E o primeiro princípio que a gente vê está em Esdras, capítulo 6, versículo 1 e 2, que você acabou de ler, que fala que o rei Dario deu ordem para que se buscasse nos arquivos todos os documentos para ver o que se falava sobre a reedificação da casa de Deus. E eles acharam um rolo. Esse rolo era o decreto para a reedificação da casa de Deus. Então aqui mostrou que o rei Dario, ele se empenhou, ele tinha interesse em achar o que estava escrito para a reedificação da casa de Deus. Trazendo para os dias de hoje, é um princípio que é muito importante para que se inicie a restauração da casa de Deus, isto é, das vidas, é haver no coração de cada um uma busca intensa pelas verdades de Deus na Bíblia. É o desejo de buscar intensamente a cada dia a Bíblia para que o rolo se desenrole, isto é, para que aquilo que a gente ainda não tem revelado em nosso coração, o Senhor possa revelar. Então, o primeiro princípio é esse, é o desejo de conhecer a verdade, os ensinamentos de Deus na palavra dele. É a fome de estar diariamente aos pés de Jesus para aprender mais e mais. Ser como aquela viúva importuna que fica lá batendo até que o rei atendesse ela. Ou ser como Jacó, que brigou a noite inteira, ficou manco, mas se chamou Israel e teve a sua vida transformada. Então mostra o desejo, eu quero mais, Senhor, eu não estou satisfeito, eu quero mais. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então fome e sede da palavra de Deus. Se não tiver isso, não tem restauração. Tanto que no Evangelho de Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, olha o que diz. Pode ler. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós cometemos erros quando não conhecemos as Escrituras. Ninguém está livre de errar. Mas a probabilidade aumenta muito em acertar quando nós nos empenhamos em conhecer a palavra de Deus. Não a letra que mata, mas o espírito da palavra de Deus que nos transforma, que renova a nossa mente, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos firma na presença de Deus. Então esse é o primeiro princípio para a restauração. O segundo princípio está em Esdras, capítulo 6, versículo 3, que fala que, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar que se ofereçam sacrifícios. Naquela época, os sacrifícios eram animais. Eles pegavam novilhos, derramavam o sangue como oferta ao Senhor. Hoje, Jesus já derramou a vida dele na cruz, não há necessidade mais de derramamento de sangue. Mas isso não nos isenta de um sacrifício. Qual é o sacrifício? Uma vida 100% entregue nas mãos do Senhor. Uma vida 100% submissa à vontade dele. Um coração 100% rendido em total obediência a Deus e a sua palavra. Amém. Sacrifício é existirmos para viver os planos de Deus em total obediência e não os nossos. Abre lá em Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Pode ler. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis:
Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que está mostrando aqui? Nós não sabemos nem o que vai nos acontecer daqui a 10 minutos. Não sabe. Então, é uma dependência a coisas que o Senhor mostra que nós devemos fazer. Perdoar, não falar mal dos outros, consolar, ter compaixão, amar até os nossos inimigos, mergulhar na palavra, se santificar, se encher do Espírito Santo. Isso é certo. Agora, eu vou viver só 10 anos, não, eu vou viver 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou fazer isso. Não se sabe. Por isso que a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Porque não há um fio de cabelo nosso que não caia, que o Senhor não saiba. Isto é, Ele está no controle total. Não significa que a gente vai sentar numa cadeira e vai esperar um raio cair na nossa cabeça. Não, a gente vai vivendo. Mas nesse viver, o Senhor vai nos dirigindo. E quando algo não acontece como nós, na nossa humanidade débil, planejamos, não devemos murmurar. Não deu certo, aprove ao Senhor ser assim. Quando nós acordamos e entregamos as nossas vidas 100% na mão dele, falamos, Senhor, vou viver esse dia como eu planejei, mas se o Senhor quiser mudar, muda tudo. Seja feita a tua vontade. Ora, se alguma coisa não acontece como a gente planejou, quem somos nós para murmurar? Ele está no controle. Se ele permitiu, ele ouviu a nossa oração. A palavra de Deus diz que Deus ouve a nossa oração. Se ele ouviu a nossa oração, assim que a gente acorda, Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos, toma o controle deste dia. Aí a gente está vivendo o dia, acontece alguma coisa, Deus me abandonou. Não, ele está no controle. Se aconteceu, porque ele permitiu. Algum propósito que, ainda que a gente não entenda no momento, algum propósito tem. Então, viver os planos de Deus é uma vida voltada para fazer o bem. E uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Sacrifício também fala de uma vida que louva a Deus, honra o nome de Deus, pratica o bem e vive para cooperar para que o propósito de Deus se cumpra. Abre lá em Hebreus, volta um pouquinho, né? Hebreus capítulo 13, versículo 15 a 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Viu? Como há um sacrifício que precisamos fazer, não é mais sacrifício de sangue, mas há um sacrifício, porque Deus se compraz, Deus se alegra, Deus fica satisfeito quando nós praticamos tais sacrifícios. Qual? Sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Meu marido está sem dinheiro, eu estou doente, meus filhos estão em maus caminhos, eu estou passando por luta, estou sendo perseguida, mas estou louvando ao Senhor. Ora, na normalidade humana, a vontade que você tem não é de louvar, é de chorar o tempo todo. Mas, quando ainda no meio do choro você louva ao Senhor, isso é um sacrifício de louvor. Verdade. Amém. E também o sacrifício de estar praticando o bem, até para com aqueles que nos fazem mal. E a mútua cooperação, cooperar uns com os outros. Isso é um sacrifício que às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente mal tem tempo de fazer
pela gente mesmo, mas quando ainda no meio dessa correria a gente arruma tempo para cooperar para o bem do outro, é um sacrifício. E Deus se compraz com tais sacrifícios. Então há um sacrifício, há um esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado com esforço. Fala de batalha espiritual, mas fala também dos sacrifícios de santidade, de estar vivendo a palavra. São escolhas. O sacrifício também é dia após dia, algo diário. Volta lá para Esdras 6, versículo 9 e 10. Esdras capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que fala. Também se lhes dê dia após dia, diariamente, sem falta. Aí fala de dar novilhos, carneiros, cordeiros, para quê? Para holocausto ao Deus dos céus. Isto é, dia após dia deveria ser dado aos sacerdotes os animais para que eles oferecessem diariamente ao Deus vivo. Trazendo para os dias de hoje, sacrifícios de louvor, viver para fazer a vontade de Deus, viver para cooperar e praticar o bem, é algo diário. É dia a dia também. Ah, sim. Então, isso também fala de restauração.